O meu pai, na infância toda, sempre me disse que era flamenguista. Depois que ele foi para São Paulo, simpatizou pelo São Paulo. Mas como jogador de futebol é impossível não acompanhar o Flamengo. O Flamengo, historicamente, sempre foi um clube de títulos, de sempre revelar ótimos jogadores, de ter suas... Galera, fica até o final do vídeo para vamos falar da possibilidade ou não de o Flamengo fazer uma contratação para suprir a ausência do atacante Pedro. O que pensa a diretoria do Flamengo? Qual será a postura? Tem nomes já na mira? Depay, o nome do Martial, o francês Martial, também surgiu. A imprensa internacional, na verdade, Fabrício Romano, jornalista italiano, noticiando que o Flamengo abriu conversas. Será que é verdade? Nós vamos falar sobre isso. Tem também a situação dos lesionados do Flamengo. Quem está mais próximo de retornar aos gramados? Quem pode ficar à disposição para o próximo jogo, que será contra o Bahia no dia 12 de setembro, na quinta-feira que vem. O Flamengo voltou aos treinos. Hoje a gente vai trazer todas as atualizações. Tem também 2 declarações do Alexandre, que foi apresentado hoje de maneira oficial à imprensa. O que mais estão me perguntando nas redes sociais e também nas ruas, nos grupos de WhatsApp, Vene, na verdade, o que estão mais me perguntando é se o Flamengo vai contratar alguém para a vaga do Pedro. A segunda pergunta que mais estão fazendo é quem pode voltar para o jogo contra o Bahia no dia 12 de setembro. E aí eu fui apurar. Lembrando que o Flamengo retornou hoje aos treinamentos, depois de 3 dias de folga. E segundo eu apurei, Gabigol é o que está mais perto de voltar. Inclusive, antes, na semana passada, ele já tinha iniciado o processo de transição física, que é trabalhar campo e bola. Ele já tinha feito isso. Não ficou à disposição para o jogo contra o Corinthians, e aí é o que está mais perto de voltar. A tendência é que fique à disposição, sim, para o jogo contra o Bahia. Outro que corre contra o tempo para ficar pronto contra o Bahia é a Arrascaeta. Tá bom? A Arrascaeta também está na fase final de recuperação, ainda não iniciou a transição, o que deve acontecer no começo da próxima semana para ele poder ficar à disposição para o jogo contra o Bahia. De La Cruz está no mesmo processo que o Arrascaeta, eu diria que os dois estão ali no mesmo nível de processo de recuperação, e quem de fato eu arriscaria aqui, cravaria, que fica à disposição, é o Pereira, que ele não jogou contra o Corinthians por conta de uma pancada que ele sofreu no joelho esquerdo, e esse aí é o que está menos preocupando o departamento médico do Flamengo. Até dia 12 é tempo suficiente para ele ficar à disposição. Então esse aí eu diria para você, torcedor, que sim, ficará à disposição, seria um reforço extremamente importante, tendo em vista que o Davi Luiz fez uma péssima partida contra o Corinthians, voltou a ficar mal tecnicamente falando, e o Léo Pereira é um jogador muito importante para fazer dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Mudando de assunto, vamos falar de Alexandre, novo lateral esquerdo do Flamengo. Hoje ele foi apresentado de maneira oficial à imprensa e ele retorna ao futebol brasileiro após 13 anos na Europa. Nossa, é tempo. Fazendo uma comparação aqui, é basicamente como o Felipe Luiz, quando vem para o futebol brasileiro, o Alexandre agora, ele tinha mercado, ele não tinha renovado com a Juventus, estava livre no mercado e ele tinha a possibilidade de continuar na Europa, recebeu várias propostas, recebeu propostas de clubes brasileiros, Botafogo, São Paulo, esses clubes também procuraram o Alexandre e ele escolheu o Flamengo. E ele falou sobre essa decisão e ele disse, uma decisão natural, obviamente que não passa só o lado profissional, mas também do lado pessoal. Então foi uma decisão tomada em conjunto com toda a minha família. Minhas 2 meninas nasceram na Itália, são apegadas ao país, então foi uma decisão coletiva de voltar ao Brasil. Pesou o projeto apresentado pelo Flamengo junto com a comissão que eu já conhecia e os jogadores. Isso tudo facilitou a minha vinda para o Flamengo. Era o clube em que eu me sentia mais familiarizado. Sinto que vou me adaptar mais fácil pela questão de jogadores e comissão técnica. Estou muito feliz em voltar para o Brasil e chegar ao Flamengo. Esse fator da comissão e grupo foi realmente a chave para eu voltar. Eu sei, você já tinha escutado isso aqui no canal Vene Casagrande e eu falei para vocês,
O fator Tite e o fator Matheus Bach pesou muito na escolha do Alexandre, muito mesmo, porque o Alexandre gostou demais de trabalhar com essa comissão técnica na seleção brasileira e gostaria de voltar a trabalhar com o Tite novamente e teve a possibilidade agora no Flamengo. Lembrando que o contrato do Tite vai até dezembro. O Alexandre pode continuar no Flamengo e o Tite não continuar. E aí, outro questionamento legal nessa entrevista coletiva foi sobre o posicionamento. O Alexandre é um cara extremamente versátil, inclusive na Juventus ele estava jogando até de zagueiro, e ele falou sobre posicionamento em campo. Foi um momento de adaptação, atuar como zagueiro. É sempre um momento de aprendizado. Na Juventus estava jogando com 3 zagueiros e eu estava nessa posição. Posso jogar em mais de uma posição. Na Juventus joguei em quase todas, volante, lateral, até de atacante em alguns jogos. Sempre procuro estar à disposição. Se um dia precisar na zaga, no meio, vou estar disponível. Hoje me sinto mais completo e adaptado. E de fato é verdade, é um jogador muito versátil. Eu achei uma contratação maravilhosa, inclusive para agora. Para mim, é o jogador mais importante dos contratados. A verdade é essa. O Ayrton Lucas está num momento terrível. Inclusive, acho até que ele está sentindo psicologicamente falando. A gente vê atitudes assim, infantis, fora das 4 linhas, bloqueando perfis que o criticam nas redes sociais. Sabe, eu acho que o jogador ele não tem que ficar ligando para a rede social, é jogar bola. E além de ele não estar indo bem, para mim, ele está sentindo o fator mental, a cobrança. Ele não está sabendo lidar com a cobrança no Flamengo. Eu acho que o Alexandre chega para ser titular. Na ausência do Vinha, tendo só o Ayrton Lucas e o Alexandre, para mim, o titular é o Alexandre. E você? Um bom questionamento, torcedor. O que você acha? O Alexandre tem que ser titular na vaga do Ayrton Lucas ou não? Os dois vão brigar por vaga ali. Pode opinar bastante. Vamos falar agora da principal informação do dia. O Flamengo vai ou não vai contratar alguém para suprir a ausência do Pedro, que se lesionou e vai ficar aí cerca de 10 meses longe dos gramados. Depay, Martial, o nome do Martial surgiu. Fabrício Romano divulgou aí. Será que é verdade? Bom, antes eu vou trazer declarações dos dirigentes do Flamengo, depois eu vou trazer o que eu tenho de informação de bastidor apurado por mim. Marcos Braz, na entrevista coletiva hoje, ele disse: em relação ao problema com Pedro, dizer que a gente lamenta ficar triste pelo atleta, que é ser humano que é, mas temos mais 3 centroavantes no elenco, Carlinhos, Gabigol e o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando soubemos do Pedro não ficamos atentos, começamos a conversar sobre essa possibilidade e necessidade de trazer outro jogador. A perda é irreparável em primeiro momento, era o titular da posição, mas a gente confia nos que estão aqui, sempre confiou. O próprio Gabigol, em 3 finais de Libertadores, fez gol em todas. Nos deu 2 títulos, claro, com os companheiros, mas é de extrema confiança nossa, tanto o Gabigol quanto os outros. Mas ficamos atentos, começamos a ouvir. 300 pessoas ligam para nós e depois passam para vocês, imprensa, é do jogo. Mas a gente vem avaliando algumas situações. Essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma, caso de fato entenda que vai fazer uma contratação. Bruno Spindel complementou: temos mais 3 centroavantes para o Tite, o Flamengo está sempre atento ao mercado, mal saiu a notícia ontem, nosso telefone não parava de tocar, estamos atentos ao mercado, mas vamos tomar decisões com responsabilidade financeira. Óbvio que a questão dos recursos financeiros, a gente é super responsável, conservador, Landim é super rígido quanto a isso. Ano passado tinha colocado 60 milhões de reais de receitas, fizemos 303 milhões. Na pandemia vendemos Renier, Gerson, Yuri César, uma série de atletas compensaram todas as perdas e até superaram. Até um pouquinho depois da pandemia, com uma situação de caixa maior, estou falando tudo isso para explicar que é óbvio que nossos objetivos são esportivos, conquistar títulos, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. O mercado sabe que todas as negociações com o Flamengo são muito duras. A partir do momento que assinou o contrato, se o débito vence no domingo, vai cair na sexta-feira na conta. Tem clube que não paga imagem, luva, comissão. No Flamengo isso não existe. Bom, galera, o que ele quis dizer é o seguinte: o Flamengo vai ter uma responsabilidade financeira na hora de tomar essa decisão. O que eu tenho de informação, Depay, é a mesma informação que eu divulguei ontem, foi oferecido há cerca de 15 dias atrás, e até o momento nenhuma negociação em andamento. Inclusive, a diretoria entende que o Depay, além de ser extremamente caro, é um jogador muito valorizado, salário alto, não é um jogador que chegaria para suprir especificamente o Pedro, porque são características totalmente diferentes. O Depay, ele não é centroavante como é o Pedro, ele cai muito pelas pontas.
digamos que é o estilo Gabigol, digamos assim. E o outro nome que surgiu nessa quinta-feira foi do Martial, jogador francês de 28 anos, tá bom? Que atuou pelo Manchester United nas 2 últimas temporadas, passou pelo Sevilha por empréstimo e, cara, ele atuou durante anos pelo Manchester United, Mônaco e Lyon. É um jogador, repito, de 28 anos e até o momento, o que me afirmam no Flamengo não tem negociação em andamento com ninguém. Vários nomes estão sendo oferecidos, vários. Inclusive uma pessoa do Flamengo até brincou assim, cara, tem 5 empresários oferecendo o mesmo nome, chega a ser engraçado isso. Porque de fato, e os empresários não estão errados, é assim que eles ganham dinheiro assim. Por quê? Como funciona? Exemplo, vamos pegar aqui o Depay, ele está livre no mercado. O empresário X brasileiro, ele liga para o Depay e fala, pô, me dá assina um documento aí, me autorizando a trabalhar seu nome aqui no Brasil. Ele vai lá e assina. Só que ele tem um empresário oficial dele, e esse empresário oficial também vai lá e oferece ao Flamengo. E é assim que funciona. Todos estão sendo oferecidos, vários nomes estão sendo oferecidos. O Flamengo abriu negociação com alguém? Até a gravação desse vídeo, não, com ninguém. Veneu, o Flamengo vai contratar? Eu vou ser bem sincero, acho muito pouco provável. Além do tempo ser curto, porque tem que se ligar no prazo de inscrição, que acaba agora em setembro, o Flamengo tem poucas possibilidades, porque a janela de transferência fechou. Tem que ser jogadores que estão livres no mercado, que não tem vínculo com nenhum outro clube. Então a possibilidade já diminui bastante de contratação. Repara só, quais são os jogadores que estão livres no mercado que poderiam chegar e suprir de fato a ausência do Pedro e ainda dentro desse requisito da responsabilidade financeira. É difícil. E aí eu vou entrar no outro ponto. Gente, não podemos esquecer que o Gabigol continua no elenco. O Gabigol ele não joga bem há 2 anos. Concordo. Mas chega um determinado momento que a cobrança tem que ser em cima dele. Gabigol, olha só, você não joga bem há 2 anos, só que você custa mensalmente pra gente cerca de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Você tem que jogar futebol. Chegou o seu momento. Inclusive, acho que o Gabigol ele pode juntar a fome com a vontade de comer. Sabe por quê? Ele está desvalorizado no mercado. Se ele faz esse restante de temporada muito bem, ele se valoriza no mercado e ele pode exigir a esse futuro clube dele, porque dificilmente ele vai ficar no Flamengo, um salário maior, luvas maiores, e assim é a chance dele. Se eu fosse Gabigol, eu ia querer abraçar essa chance. Mas será que ele vai abraçar? Não sei. Mas eu acho que a diretoria não pode, de fato, cometer loucuras financeiras, porque a contratação, o jogador vai aceitar contrato até dezembro desse ano? Eu duvido. A contratação vai ser um contrato a longo prazo, gente. Não é uma contratação apenas para 2024, é já pensando no ano que vem. E aí? Eu acho difícil o Flamengo fazer uma contratação agora, correndo, para suprir a ausência do Pedro. Chegou o grande momento do Gabigol. Ele precisa abraçar essa oportunidade. Ele tanto reclamou que não ganha minutagem com o técnico Tite, vai chegar o momento dele. Será que ele está pronto para poder abraçar essa oportunidade com unhas e dentes? A ver, o tempo dirá. Valeu, galera. Beijão para vocês, forte abraço, fui!